Amigos da Transporte Mundial, estamos hoje entrevistando o especialista em rede de concessionária do mercado automotivo, de como o carro sai da fábrica e chega até o usuário final. Hoje, obviamente, a gente vai falar do mercado de distribuição de veículos comerciais. Estamos aqui com o Ronaldo Nuzzi. Ronaldo, faça uma breve apresentação sua para os leitores e espectadores da Transporte Mundial te conhecer, e aí a gente começa o bate-papo. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Marco, de me convidar para conversar com vocês, a rádio Transpodata, Transporte Mundial. Na verdade, a minha carreira toda foi na indústria automobilística, né? Eu trabalho como consultor há 30 anos, trabalhei antes na Ernst Whinney, que depois virou Ernst Young, trabalhei na Booz Allen, que hoje é uma empresa, uma associada da Price, e eu estou há 27 anos na Thompson. A Thompson iniciou trabalhando com a Honda, né? Nosso primeiro cliente aqui no Brasil foi a Honda. A Honda foi cliente nosso de 94 até 2004, ou seja, 10 anos que a gente atendeu. Acompanhamos todo o crescimento. Em 94, a Honda só tinha 2 rodas, né? Que era a Motor Honda da Amazônia, e hoje é uma empresa que tem várias frentes aí, 4 rodas e assim por diante. A gente atende Toyota, Renault, né? E desde a indústria até as concessionárias. Tá? No mercado de transportes, a gente atende as transportadoras. Então, eu atendo a IC Transportes, atendo a Contato, né? várias transportadoras. E o assunto que eu queria hoje conversar com vocês é uma tendência, tá? É uma tendência de, vamos dizer, de médio a longo prazo. Quando você fala médio, a gente está falando 2022. Não, eu diria até um pouquinho mais. Eu diria de uns 4, 5 anos. Né? Certo. Mas, como a mudança é uma mudança lenta, ela precisa começar muito cedo. Ela precisa começar ontem. Tá? Por quê? Porque o que está acontecendo no mercado automobilístico, veículos leves, vamos dizer, um veículo que eu compro para meu uso, né? O Brasil ele está já se igualando ao que acontece no resto do mundo, tá? Que o veículo não é mais um ativo. O veículo não é uma coisa que você compra e é seu, tá? Porque, diferentemente do passado, o veículo desvaloriza, né? Antes, na época da inflação e tudo mais, valorizava, né? Hoje o veículo desvaloriza. E tem várias tendências no mercado automobilístico que estão mostrando que o veículo vai ser uma coisa que você assina, você aluga e assim por diante. No mercado comercial, no mercado das transportadoras, o aluguel do veículo vai ser uma coisa ainda de médio e longo prazo. Tá? Mas a proximidade da indústria às transportadoras é uma coisa de curto prazo. Tá? Porque a tecnologia disponível hoje já permite que eu entre em contato direto com a Volvo, que eu entre em contato com a Volkswagen. Os dados já são diretos, né? Os dados com a telemetria, com a coleta de dados. E o transporte... Deu uma travadinha. Para o que você vai utilizar o equipamento, para eu poder te dar as características que melhor te atendem, né? E essa discussão anterior, que tinha um técnico no meio, essa discussão não vai existir mais. Mas eu sinto, porque a gente está falando aí, né, até para o pessoal de concessionária que estiver assistindo não ficar muito assustado, né, porque a venda direta sempre existiu, vamos dizer assim, né? Mas sempre a concessionária junto ali, né? Eu sinto, né, de todas as marcas, né, Volvo, Mercedes, Volkswagen, tratar o concessionário sempre como um grande parceiro. Como é que vai ser o papel do concessionário dentro desse futuro aí? Vamos lá. As margens vão ser cada vez menores, certo? O mundo das margens maravilhosas existem enquanto você não tem peça, enquanto falta mão de obra, né? Mas vamos dizer que o mercado, vamos dizer que a gente vive um novo normal, entre o novo normal, e as coisas se equilibrem, né? Tudo que aconteceu, a queda aconteceu na cadeia logística se conserte, e aí o mundo volta a ser como é que estava antes, né? Então a gente vai ter a oferta
maior do que a demanda, então aí nós vamos começar a ter novamente problemas de margem, né? Eu tenho que dividir a minha margem, certo? Então a minha margem vai ser cada vez menor, cada vez eu vou dividir uma margem menor, tá certo? Então, toda a estrutura que foi pensada de uma concessionária, você pode entrar numa concessionária, você vai ver, showroom, né? Ela foi direcionada para a venda do veículo, tá? E cada vez menos o comprador vai se dirigir a uma concessionária, tá? Ele vai ter tudo, as informações a respeito do que ele precisa vão vir até ele, tá? A tecnologia hoje está fazendo isso. A tecnologia está diminuindo a distância de quem vende para quem compra, com informação, com vídeo, o que você Já precisar. acontece hoje, né? Então, o que vai acontecer? Margens menores na venda, margens menores para serem divididas, a concessionária vai ter que começar a pensar no que realmente ela vai ter que fazer para ter a margem dela maior, para ela realmente se posicionar no mercado como um negócio viável, né? Um negócio lucrativo. Tá? Então, aí eu digo que vai vir a ruptura, né? É o Luca, que é o cachorro aqui de casa, está aqui do lado. É interessante isso que você estava falando, né? Eu estava até conversando esses dias aliás, né? Foi no ano passado, já durante a pandemia. Tem um personagem, um profissional dentro das montadoras que atua no segmento de caminhões pesados, principalmente prêmio, que é o gerente de vendas. Ele é um funcionário da montadora. Ele já fazia esse papel de estar dentro das transportadoras, tipo, dando uma consultoria, ajudando a configurar um caminhão e tudo. E até assim, né, ano passado tinha escrito um artigo, né, que caminhão não faz home office, não tem como fazer home office. E esse profissional que atende a transportadora, né, ou por cultura, ou alguma coisa, né, por mais que ele, assim, eu imagino, né, a Mercedes-Benz lançou lá o site dela virtual, né, para venda virtual, mas cada aplicação do caminhão tem uma tratativa de engenharia diferente, né? Tem um trabalho que o engenheiro, esse papel do engenheiro de vendas, ele vai continuar nesse processo. Como é que é a questão da customização do caminhão nesse processo? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tinha antes, no mercado anterior, uma quantidade gigantesca de autônomos, tá? Nós chegamos a ser 80-20, né? Há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, estávamos 60-40, tá? E a gente vem cada vez mais diminuindo a quantidade de pessoas que são motoristas autônomos versus os veículos que estão em poder das transportadoras, tá? Quer dizer, as transportadoras estão... os agregados nesse também? Aí? Incluímos tudo. Então, o que começa a acontecer? A quantidade de veículos na mão das transportadoras aumenta. Se eu sou uma transportadora, o que eu vou querer como veículo? Eu vou querer padronização. Quanto mais padronizado for a minha frota, menor vão ser os meus custos de manutenção, né? Todos os custos caem pela padronização. Então, acaba sendo uma integração entre a transportadora e o fabricante. Cada vez mais eu vou ter uma quantidade maior de veículos do mesmo fabricante, tá certo? O fabricante começa a fazer veículos cada vez mais customizados para as minhas necessidades. Então, começa uma simbiose entre o fabricante e o transportador. E o cliente. Isso. O que sobra para a concessionária? Tá? Qual que vai ser o papel da concessionária nesse mundo em que as transportadoras vão ter selecionado as marcas, cada uma para as suas necessidades? Por exemplo, se você falasse há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 5 anos atrás, a respeito de Volkswagen para o mercado ambiental, para a movimentação de lixo, por exemplo, você fala, não, Volkswagen, o caminhão não foi feito para isso, né? Os caminhões da Volkswagen. A Volkswagen fez um esforço, montou uma especificação para o mercado ambiental e hoje é um grande player no mercado ambiental. Tá? Então, a simbiose entre a transportadora e o uso do equipamento e a fabricante vai ser quase total. Então, o dono de uma concessionária hoje, ele devia estar preocupado com o quê? Bom,
Se na venda a simbiose vai ser quase total entre o fabricante e a transportadora, o que vai sobrar para eu faça? Eu, dono de uma concessionária. Serviços. Porque vai aumentar significativamente a quantidade de veículos nas transportadoras e eu tenho que ser capaz de tirar os serviços que hoje estão sendo feitos dentro das transportadoras e trazer para a minha concessionária. Porque não faz sentido, por exemplo, uma transportadora ter oficina mecânica, funilaria, pintura, borracharia. Não faz sentido. Né? Porque cada um no seu quadrado. E mesmo essa venda, a concessionária, acho que vai ser tipo a porta de entrada para a montadora, não? Vamos supor, eu estou lá em Fortaleza, né? Eu vou comprar um Volvo, eu não vou, né? Sei lá, vou ali na Trackbel, não? Mas responde para mim, Marco. Trackbel é nosso cliente, tá? Responde para mim. Eu vou ter uma especificação própria, definida, que eu e os engenheiros da montadora fizemos juntos. Está especificado lá. Tá? Eu vou, periodicamente, por exemplo, se você falar de uma IC, ela tem a especificação dela, a cada 3, 4 anos ela está trocando a frota toda. Tá certo? Porque é a exigência dos clientes que ela tem. Né? Então, a simbiose entre a IC e a Volvo, por exemplo, é tão grande que qual a função que tem intermediário, alguém no meio disso, para transferir informação de um lado para o outro. Né? Então, a pergunta que fica é assim, valor agregado. Né? Eu acho que o grande valor agregado que está aí disponível no mercado e poucos estão vendo é o serviço que é prestado para as transportadoras. Eu aumentar a quantidade de serviços e transformar a minha concessionária num grande centro de serviços. E com essa coisa de prestação de serviço, né, tem uma tendência que quem começou aqui no Brasil foi a DAF, né, que é a concessionária ser multimarca no serviço. Né? Eu tenho DAF, eu tenho Ford, eu tenho Volkswagen, eu posso dar manutenção a toda a minha frota dentro de uma concessionária DAF. As outras marcas, né, Iveco, Volkswagen, Mercedes, já tem a linha de peça multimarca também. Né? Isso também é uma tendência. Aí, emendando essa pergunta, por exemplo, muitos transportadores que eu visito e tudo, né, eles gostam. O que eu percebo? A minha percepção de jornalista que visita transportadora. Né? E às vezes, por exemplo, eu vou visitar, tem duas, eu não vou falar o nome porque foi engraçada a situação, mas uma marca sueca levou a gente para visitar uma transportadora, porque tinha comprado X lote de serviço da marca dessa sueca. Aí, no bate-papo, tal, comprou todo, e essa transportadora tinha lá umas 4 marcas de caminhões. Né, conforme a operação e tudo. E eram 2 irmãos que faziam gestão. Aí, no final do encontro, né, um falou, a gente tá negócio, porque a gente fez um negócio bom com essa sueca, mas eu gosto também da outra sueca, então eu gosto de ter as 2 suecas aqui. O que eu percebo, assim, ou mesmo que o cara tenha uma frota de maior volume em uma marca, ele quer estar conhecendo o concorrente para poder estar comparando, né? Qual é a sua percepção disso? Não, assim, eu tenho clientes meus que eles recebem equipamento de graça da marca. O cara fala assim, você tem aí 800 equipamentos dessa marca, toma 2 da minha marca para você comparar. Dado, te entrego, tá certo? Mas o grande problema é que a simbiose entre a utilização do equipamento e a marca acaba sendo tão grande e exige investimentos, são investimentos pesados de ambas as partes, que acaba criando realmente essa dificuldade, né, de você ter vários tipos diferentes de equipamentos. Né? A possibilidade vai ser uma possibilidade de as empresas crescerem e, nesse crescimento, já decidirem com quem vão casar. Tá? Agora, tem uma coisa que a gente está discutindo que é o que a gente está chamando de Dealer Service Centric. Tá? O que é o Dealer Service Centric? A gente utilizou a mesma nomenclatura
do customer centric, né? Uhum. Que é você centralizar todos os seus esforços no cliente, né? O que a gente está querendo dizer com esse dealer service centric? Focalizar todos os seus esforços em serviços, tá? Porque, na verdade, quando você fala que você vai mudar a concepção do modelo de uma concessionária, você tem que mudar a partir da cabeça do dono da concessionária, dos diretores da concessionária, dos E hoje é tudo muito vendedores, grupo, dos né? clientes, né? Tá tudo muito concentrado em grupos. Exatamente. A mudança não é uma mudança de administração, né? De gestão. De É uma cultura. mudança de cabeça, de pessoas, né? De como as pessoas pensam, né? Então, eu sempre digo assim, ó, essa ruptura não vai começar lá na oficina ou lá no showroom de vendas. Vai começar em recursos humanos. Tá? Uhum. Sim, É sim. recursos humanos que começam a traçar como é que essa mudança vai acontecer dentro da concessionária, né? Porque se você começa a pensar em serviços, fica tudo mais complicado, né? Porque, por exemplo, numa concessionária, é comum acontecer de um equipamento ficar parado por falta de peça. Tá? Então, eu tenho peça para atender as demandas do mercado, porque eu estou acompanhando lá o mercado e estou dizendo assim, essa peça vende muito, então eu tenho bastante. Essa aqui vende menos, eu tenho pouca. Mas eu não fico focalizando o que eu vou ter dentro da minha concessionária. Eu tenho uma transportadora que fica a 3 quadras da minha concessionária e lá, pela utilização que eles fazem do equipamento, quebra muito desta peça específica. Tá certo? Esse estudo não entra no radar. Entendeu? Então, quando você coloca serviços como o centro de atenção de dentro de uma concessionária, você tem que mudar a forma das pessoas pensarem para a concessionária mudar o modelo de negócio dela. E né, um pouco ainda além, né, em alguns países do mundo, a gente já vê que o transportador ele paga tonelada quilômetro para montadora, para usar o caminhão na montadora. O Brasil está quantos anos-luz de um modelo econômico desse, de negócio? É que, na verdade, se você pegar o cenário brasileiro, comparado ao resto do mundo, ele é ímpar, né? Eu não, porque, por exemplo, eu não consigo comparar o mercado brasileiro com o mercado americano, que é multimodal, né? Eu não consigo comparar o mercado brasileiro com o mercado europeu, que é extremamente fragmentado, né? O Brasil, se você pensar, ele é um modelo único, né? E ainda, por exemplo, nós temos ainda o problema de trazer essa ideia dos agregados, dos autônomos, né? Que é aquele caminhoneiro que fica 12 horas sentado no caminhão, que é barato, então esse modelo de negócio que o Brasil, acrescentando o nosso problema gigantesco de infraestrutura, né? De que não se tem estradas, né? O que a gente conhece de estradas, basta ir um pouquinho mais à frente para você ver que a dificuldade é gigantesca, né? Eu tenho clientes, por exemplo, no Tocantins, que é 1.500 quilômetros para ir para Santos ou 1.500 quilômetros para ir para o Maranhão, tá certo? E é caminhão, então não tem outra opção, tá certo? Então você imagina que o cara produz alguma coisa que tem que andar 1.500 quilômetros em caminhão. E se em qualquer outro lugar do mundo, você pegar Estados Unidos, Europa, isso vai de trem, né? Não tem essa necessidade gigantesca do caminhão em si, né? E se você olhar, por exemplo, no mercado, essas regiões específicas, falta transporte. E para a transportadora, isso eu já ouvi de transportadoras, é muito mais lucrativo ele pegar a carga e andar 50, 100 quilômetros até um terminal ferroviário do que andar 1.500 quilômetros. Isso não é lucrativo para ninguém, né? Porque o transportador é melhor que o caminhão faça 10 viagens no dia entre de onde vai pegar a carga até o terminal do trem do que essas longas viagens, né? Então, você vê, por exemplo, nós vamos ter agora a Rumo, que vai vir lá do Maranhão e vai até Santos, né? Uma ferrovia que foi aberta a concessão e muda muito esse cenário, né, de transporte no Brasil. Mas é uma linha só,
É uma ferrovia, né? E o Brasil é muito capilarizado, né? É muita cidadezinha, muito fazenda, é impossível você ter rodovia para milhares de municípios, né? Então, mas essas regiões falta transporte. Porque o que acontece? Falta até estrada, né? As grandes transportadoras estão na nossa faixa litorânea do Brasil, né? As grandes transportadoras. Por quê? Porque é onde o fluxo do negócio acontece, 70% do PIB está aqui, né? Agora vem o agro. O agro vem crescendo significativamente no PIB brasileiro. Tá? E o agro está fora dessa faixa litorânea. Né? O agro vem do centro do Brasil para os portos. Né? Então, se você comparar o desenho da matriz de transportes do Brasil, rodoviária, com o resto do mundo, não tem comparação. Nosso modelo eu fiz uns comparativos, mas aí está muito relacionado com o PIB, né? Os Estados Unidos tem a maior rede ferroviária do mundo e a maior frota de caminhão do mundo, porque os caminhões eles fazem o trabalho complementar ou, dependendo do tipo de carga, você não vai transportar pelo trem ou quantidade. Mas isso está muito relacionado com o PIB deles, que é gigante, né? Ano passado, eles venderam, mesmo com a pandemia, venderam 12 milhões e meio de veículos comerciais, tudo bem que está incluso picapes aí e tudo. Ronaldo, a gente está... Deixa eu só responder essa pergunta sua, Marco. Olha só. Deixa eu responder essa pergunta sua. Nos Estados Unidos, o mercado é de caminhão leve. Por que é o mercado de caminhão leve? Porque eles fazem o que eles chamam de last mile. O last mile. Então, a última milha é feita por caminhão. Tá? Porque o grosso do transporte é feito por um monte de outros tipos de transporte. Né? Então, aqui a gente chama de total mile, né? Porque ele é a leste e a todas as que vêm antes. Né? Eu vou até entrar nisso agora, por causa do tempo, né, para a gente ir concluindo a nossa entrevista, e eu acho que o papo é tão interessante que a gente pode voltar com mais temas, né, depois. A pandemia. Né? Estou fazendo um comparativo aqui de 21 veículos, porque agora está essa coisa de ter um veículo comercial de carga por last mile que eu possa conduzir com a CNH-B. Né? Eu já fiz contas, pesquisas, tudo bem. Se a cidade que o veículo vai rodar tem restrições a VUC, a caminhões, o veículo de 3,5 toneladas de PBT, que é considerado caminhonete pelo Código de Trânsito, justifica. Se não é esse o caso, a pessoa vai pagar mais caro por um veículo de 3,5 toneladas, porque está na moda entre aspas, do que paga por um de 4 toneladas ou 4,5 toneladas de PBT. Eu fiz essa pesquisa. E para você trocar sua CNH B para C, você vai gastar no máximo R$ 2.500, e para um caminhão do mesmo modelo, não quero citar aqui nome de marca, de 3,5 toneladas, ele chega a ser R$ 20.000 mais caro do que o de 4,5 toneladas. Né? Mas aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, nesse comparativo, porque é o seguinte, com home office ou anywhere, com o isolamento e tudo, o comércio, o e-commerce, a necessidade do abastecimento já vinha grande. A pandemia acentuou tudo isso. Né? Dentro da sua visão desse mercado, o que mudou, que talvez mudaria a médio prazo, que está mudando em razão desse momento crítico que estamos passando? Bom, o home office não existe nas transportadoras, né? Isso eu falei que caminhão não faz home office. Caminhão não tem jeito. Vai receber a mercadoria, né? Exatamente. Mas o home office aconteceu nas administradoras, né? Na administração. Era considerado um absurdo, né? Todo mundo falava, não, você não consegue fazer uma administração à distância, né? Todo mundo tem que estar próximo, né? Hoje não, hoje já se aceita de que eu possa ter pessoas em todo lugar disperso, né? E uma administração
né, funcionando da mesma forma. Inclusive, nós temos até um projeto que a gente fez na IC, que a gente fez na Contato, de que a gente integra as retaguardas, que a gente chama de back-office, em cima de um workflow, né? A gente padroniza os processos para que a informação circule com mais facilidade, que agora, se a gente imaginar na pandemia, maravilhoso, funciona redondinho. Eu acho que a pandemia ela só acelerou o processo de tomada de decisão de usar tecnologia. Tá? Seria a transformação digital que está acelerada nas transportadoras. Usa ou não usa? Usa! Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que é o mercado que é mais avesso à tecnologia do que a advocacia, por exemplo, né, os tribunais, né? E hoje se fala normalmente do Supremo Tribunal Federal fazendo as reuniões por videoconferência. Né? Então, eu vejo assim, a pandemia ajudou para que a tecnologia fosse adquirida com uma velocidade muito maior. Né? Ela era adquirida antes. Eu tenho até um cliente que não tem nada a ver com o mercado de transportes, é um cliente no mercado da alimentação, que ele disse para mim, Ronaldo, nós fizemos mudanças aqui que se tivesse colocado no planejamento estratégico, elas demorariam 10 anos para serem feitas. Nós fizemos coisa de semanas, né? Porque ou faz ou morre. Tá certo? A Marco Polo falou isso, né? Anos viraram meses, meses viraram semanas, semanas viraram dias, dias viraram horas. Pois é. Então, agora, eu acredito piamente nisso. A partir do momento em que o mercado se estabilizar, o novo normal acontecer, as quedas, o que quebrou a cadeia logística da indústria for resolvida, nós vamos ter dentro das concessionárias um dilema a ser solucionado. Tá? Qual vai ser a vocação da rede de concessionárias de caminhões? A vocação ela vai ter que sair hoje de venda de equipamentos e caminhar em direção a serviços. Não, essa coisa do serviço, parece, as montadoras já batem nessa tecla com a rede há tempo, mas parece que ninguém acreditava que isso fosse acontecer. E agora as pessoas estão caindo a ficha que isso já começou a acontecer. É isso? É isso. Mas uma coisa que é importante que as pessoas... O dono da concessionária, ele conscientize-se disso, que a mudança não acontece no diretor comercial, não acontece no diretor de serviços. A mudança começa pelos recursos humanos. São as pessoas que devem identificar dentro da concessionária que esse mundo começou a mudar. E a partir da modificação da forma como as pessoas pensam, todas as outras coisas vão ser modificadas. Ronaldo, para a gente encerrar, porque o nosso tempo aqui... Para o transportador, o que vai melhorar nisso aí? Com essas eu acho que vai melhorar bastante, porque, por exemplo, hoje, eu não coloco meu equipamento numa concessionária, porque eu digo porque custa caro o serviço da concessionária. Né? É um paradigma. Eu não vou colocar na concessionária porque custa caro. Tá? Então, o que tem acontecido dentro da concessionária é a obsessão por baixar preços e ser competitivo. Tá? Então, em vez de levar na esquina que tem um mecânico XYZ, eu vou levar na concessionária que eu tenho um serviço autorizado. Né? Porque, vamos lá, se a gente analisar, dos 800 mil veículos hoje que estão na mão de não transportadoras, tá? Não transportadoras, vamos montar esse conceito, seria de um equipamento até 3 equipamentos. Tá? Então, transportadoras de 1 a 3 equipamentos. São 800 mil veículos no Brasil. 100 mil desses veículos têm mais do que 30 anos. Dá para imaginar isso, cara? Acho que até mais, viu? Oi? Até mais do que 100 mil. Os números que eu tenho são esses, né? Então, se a gente imaginar, o que vai acontecer? Se as concessionárias começarem a ser competitivas, os equipamentos vão ser cuidados em concessionárias e vão cada vez mais sendo atualizados por veículos novos. Aí cria-se um ciclo e essas frotas todas são renovadas por veículos mais novos. Certo. Pode concluir.
Então, eu acredito assim, ó, que o que a gente está chamando de dealer service centric é uma realidade. É uma realidade. Não é que eu chamo de médio a longo prazo. Eu digo assim, até que tudo realmente se conscientize, se aconteça, nós vamos falando de 5 anos. Mas para eu estar preparado para o que vai acontecer daqui a 5 anos, eu tenho que começar ontem. Porque Boa, é uma mudança. você deu um lead da matéria aí agora. Oi? Você me deu o lead da matéria aí agora. É, né? Ronaldo, muito obrigado por esse Obrigado a bate-papo. Eu você. acho que a gente pode voltar mais para frente. As coisas vão acontecer, né? A gente está vendo acontecendo, né? Ontem a Volvo, quer dizer, né? Não sei que dia que a pessoa vai estar assistindo, né? O nosso leitor vai estar e a audiência vai estar assistindo esse vídeo, mas a Volvo lançou agora a nova geração do Volvo, né? Do FH, já com pacote de plano de manutenção por quilômetro rodado, coisa que só a Scania tinha. Né? Então, a Volvo já tem, que é uma maneira completamente diferente de pagar manutenção. Né? Então, eu espero, em breve, a gente estar batendo novos papos no sentido de mostrar esse futuro para o transportador. Muito Muito bom. obrigado. Nosso objetivo é esse, falar sobre tendências, falar sobre futuro. Tá Isso. bom? Obrigado Muito a você, obrigado. Marco, pela oportunidade.